Eu subo a essa tribuna para fazer alguns comentários sobre o atual momento político do Brasil, em especial sobre determinadas abordagens feitas exatamente aqui, desse espaço. Nos últimos dias, temos visto uma peregrinação a esse espaço de parlamentares da hoje oposição, que até ontem fazia parte da base do governo anterior, e fazem peregrinação para atacar o atual presidente, o presidente interino Michel Temer. Eu confesso, senadora Ana Amélia, que chega a me assustar ver determinados senadores nessa tribuna falar sobre a situação do país como se eles não tivessem nada a ver com isso. Nada. Parece que o caos que o país chegou, eles não desceram de uma nave espacial e encontraram o país nesse caos. Não tem nada a ver com isso. Chegando a esse planeta pela primeira vez, vindos de um outro plano. Nada disso tinha acontecido. Avaliam a situação econômica, social e política do Brasil com um cinismo descarado, tentando transmitir à sociedade que o PT não passa de um partido de oposição e que acabou tudo aquilo. Não fomos nós que fizemos isso. Isso, aconteceu. Ora, vejam só, prezados senadoras e senadores, estamos diante de fatos engraçados, se não fossem trágicos. O PT governou o Brasil por 13 anos e meio, destruiu os princípios do Plano Real e o mais bem-sucedido da história, como a responsabilidade fiscal, inflação e juros controlados. Não satisfeito, deixou 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados, não são 12 mil, não, 12 milhões de desempregados. O país com 2 anos seguidos de recessão, caminhando para o terceiro. E isso parece que aconteceu por acaso. Eles vêm aqui, criticam um governo que tem 20 dias, cuja herança recebida é a mais dramática nos 516 anos da nossa história. O governo afastado, repito, governo afastado, por mais de 2/3 da Câmara dos Deputados e por mais de 2/3 desta Casa. Quero repetir, 2/3 de deputados na Câmara dos Deputados e 2/3 aqui no Senado da República tem passado o dia analisando e criticando as medidas do presidente Michel Temer e sua equipe de ministros. Ora, isso soa, para mim, como um achicalhe, como se os brasileiros fossem passíveis de manipulações desse nível. Comenta-se que a administração afastada pretende criar um blog para comparar as medidas tomadas por eles com as do presidente Michel Temer. Que medidas, senhoras e senhores senadores? O governo afastado tomou, nesse seu segundo mandato, desafio alguém a mostrá-las. Será que o PT considera medidas de desemprego de 12 milhões de trabalhadores, ou as medidas que geraram rombo de 170 bilhões nas contas públicas, ou as medidas que fizeram reduzir
o número de beneficiados dos programas sociais ou mesmo medidas que o governo afastado tomou para perder o controle de inflação, como se fosse do atual governo? Concedo a parte à senadora Ana Amélia. Senador Moca, eu estou prestando muita atenção no seu pronunciamento e vejo a lógica coerente da sua manifestação e os seus fundamentos. E chego à conclusão de que o partido que estava até ontem no governo, agora a gente sabe por que não votou a lei de responsabilidade fiscal. Fez tudo para não votar a lei de responsabilidade fiscal, fez tudo para não ter assinado, inclusive, a Carta de 88. Então, veja, a falta de compromisso com o país, e hoje faz um discurso diferente. Agora, eu acho que também há, de parte da sociedade brasileira, mobilizada com as redes sociais, não há como negar. Não dá para tapar o sol com a peneira, senador Moca. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, veja só, não há discurso que subam na tribuna os que deixaram essa herança de 11, 12 milhões de desempregados falando sobre esse tema. Ninguém fala sobre esse tema, como se isso não existisse. Ficam discutindo fusão de Ministério A com B e esquecendo, inclusive, quando falam que o Ministério do Trabalho é um apêndice da Fazenda, quem é o ministro da Fazenda, senador Moca? Quem é o homem que foi, durante 8 anos do governo Lula, presidente do Banco Central? Henrique Meirelles. Aí prestava, agora não presta. Só isso. Obrigado, senador. Senador Moca, permite uma parte? Eu sei que não queria tomar seu tempo, mas só uma perguntinha posso fazer? Claro. Prometo, bem pequenininha. Pois não, senador Paim. O que me surpreende, na linha do seu discurso, porque às vezes eu me preocupo muito com a reflexão que a gente faz nesse plenário. O PMDB não era governo até ontem? Mas deixa eu só concluir o raciocínio. Pois não. O PP, senadora Ana Amélia, não era governo ocupando os ministérios até ontem? Como é que a gente explica agora que o PMDB não tem nada a ver com isso? Tinha 6, 7 ministérios, meu Deus do céu. O PP trocava de um ministro para cá e para lá. Queramos ou não, todos nós éramos governo. Aí sim é o mundo real. Era só o PT que era governo? Vira até piada. Tem que rir. Vira até piada. O senador Ana Amélia, o PP não é governo todo esse período? Não desfrutava os benefícios do governo, de ser governo, e quando viu o Boeing passar pela oposição, pulou de um Boeing para o outro? O PMDB, com todos os ministérios, não é governo? Os escândalos que estão aí, eu sou obrigado a falar, porque eu tenho procurado não falar. Mas quando vejo os escândalos, que só falam do PT, eu vou encerrar, só falam do PT, por favor, é só pegar a escala, né? Vamos ver onde é que está o PP, onde é que está o PMDB, onde é que está o PT, nos escândalos que estão aí. Não vou incorporar o seu discurso. Eu encerro, senador. Agradeço, Vossa Excelência. Eu vou incorporar o seu discurso no meu à parte. Por favor. Senadora Simone Tebet. A Amélia ainda tiver alguma coisa. Por favor, senadora. A minha condição é a mais confortável de todas, porque eu nunca indiquei nenhum ministro, não tenho nada a ver com as lambanças que os partidos fizeram, porque eu sou uma senadora independente aqui, fui no governo passado e estou sendo uma senadora independente aqui agora também, para ter a visão crítica e não dizer dependi, não tenho nenhum cargo no governo, em nenhum lado, para poder ter essa autoridade de dizer não fui dependente das concessões ou do poder ou de cargos no governo. Então, essa é a tranquilidade que eu tenho, por isso que estou muito à vontade quando eu faço essas cobranças, senador Moca. Muito obrigado. Senadora Simone Tebet. Senador Moca, é lamentável ouvir tudo isso, porque recentemente agora, na linha do discurso de Vossa Excelência, chegou às minhas mãos a última resolução do PT, do Partido dos Trabalhadores. E nessa resolução, agora de questão de um dia ou dois, tem um parágrafo que me chamou muito a atenção, que infelizmente desdiz algumas das coisas que foram ditas na parte a Vossa Excelência. Não somos nós que estamos criticando o PT. É o PT que está criticando um governo que seja interino, mas que acabou de assumir. E que está assumindo com toda a responsabilidade, ciente que a princípio é temporário, mas com compromisso com a nação de tentar recuperar a economia caótica que se encontra este país. Somos nós que estamos sendo julgados por 2 semanas de governo,
quando não tivemos sequer a oportunidade de dizer à nação o que pretendemos fazer. Pois bem, nesta nota que chegou às minhas mãos, fala assim: entendemos que o motivo central para o golpe está explicitado nas medidas econômicas e de ajuste fiscal proposta pelo governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. Quem está criticando quem, senador Moca? Somos nós que estamos criticando o PT ou o PT que está criticando o PMDB? Aliás, PT que precisou no segundo turno dos votos do PMDB, tamanha a dificuldade de se reeleger numa eleição apertadíssima e que agora tenta imputar a nós aquilo que realizou. Nós não estamos dizendo que não fizemos parte desse governo, embora eu e Vossa Excelência não tenhamos apoiado o governo da presidente Dilma na eleição em Mato Grosso do Sul. Eu vou mais longe. Essa nota que me chegou às mãos diz o seguinte: entendemos que as medidas econômicas de ajuste fiscal se referem a cortes de direitos. Vamos lá, Bolsa Família. Ora, nós votamos o orçamento da presidente Dilma ano passado para esse ano. Foi ela que cortou o Bolsa Família. No orçamento de 2015, comparem com 2016. Ainda, dizendo que nós cortaremos o programa Minha Casa Minha Vida. Eu tenho números, eu lembro que votei. 2015, o orçamento para o programa Minha Casa Minha Vida era de 15 bilhões de reais. Esse ano, de 7 bilhões de reais. Quem pediu esse corte não foi o presidente Temer. Quem estava no poder o ano passado, início desse ano, foi o governo Dilma. Foi ela que cortou em 74% ainda, excluindo o IPCA de 10% da inflação do ano passado, o programa Minha Casa Minha Vida. Vou continuar. Eu vou só encerrar a parte com mais um posicionamento, e esse eu lamento muito, eu vou continuar falando aqui enquanto tiver voz. Estão dizendo que é o governo Temer que quer abrir a exploração do pré-sal para petrolíferas internacionais. Eu me lembro nesta casa tentando construir uma agenda para derrubar o projeto do senador Serra, contando com o apoio da bancada do PT, do próprio governo. Nós íamos vencer esse projeto, enterrar esse projeto no Senado para sequer ir para a Câmara. Quem ligou para os senadores dessa casa, e eu presenciei, não foi o governo Temer. Quem pediu para votar favoravelmente a abertura de exploração do pré-sal para petrolíferas estrangeiras foi o próprio governo da presidente Dilma. Nós íamos vencer por 3 votos e, de repente, como num passe de mágica, fomos derrotados por não sei quantos. Então, muito devagar com as críticas de ambos os lados. Acho que temos que ser justos com ambos os lados e não os podemos imputar ao PMDB aquilo que não temos nem de glórias, porque não queremos fazer cortesia com o chapéu alheio, senador Moca, mas não imputem a nós a responsabilidade por essa política econômica caótica que, infelizmente, levou este Congresso a aprovar, num primeiro momento iríamos aprovar, em menos 96 bilhões a meta fiscal, a pedido do governo Dilma, e fechamos com menos 70 bilhões. Muito obrigada pela parte. Eu agradeço. Agradeço muito, senadora Simone Tebet, porque vai encurtar até aqui o que eu tinha preparado. Mas petistas e aliados têm ocupado seus espaços, colocando-se como oráculos da economia. Tem sugestões para todos os problemas. Da noite para o dia, passaram a questionar as condições do país, apontando o dedo para aqueles que herdaram um país destroçado e infeliz. Ora, a quem quer enganar? Os mais de 200 milhões de brasileiros? Não vamos deixar. Chega de enganação. Chega de conversa fiada. Em Guarani, nós usamos a expressão daipor em amonguetá. Chega de conversa fiada. Anteontem, a imprensa destacou outra grande herança deixada pelo governo.
o Brasil ocupa a 57ª posição no ranking mundial da competitividade. Nos últimos 6 anos, o país caiu 19 posições, porque não teve capacidade de investir na melhoria da infraestrutura, na redução da carga tributária e no peso da máquina pública, no desperdício do suado dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros. Tenho ouvido também, do meu assento ali atrás, críticas sobre gravações divulgadas nos últimos dias envolvendo aliados do presidente Michel Temer. É muito ceticismo, é muita disfarçatez. Os primeiros a serem flagrados tentando atrapalhar o trabalho da Operação Lava Jato foram exatamente a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Ou esqueceram das gravações autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, que flagraram ataques ao judiciário, em especial à Lava Jato. Tudo isso confirmado pelo senador, hoje cassado e ex-líder do governo. Preso, o ex-senador afirmou que tentou ajudar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, por ordem de Dilma e Lula. Em seguida, nova gravação, dessa vez o ministro Aloysio Mercadante, tentando comprar o silêncio do ex-líder do governo. Ora, insisto, a quem quer enganar? Enquanto o presidente Michel Temer aceita pedido de exoneração de ministro, que teve a conversa gravada, a presidente afastada nomeava investigado da Lava Jato para fugir do juiz Moro. Todos sabem que a tentativa de nomear como ministro deu com os burros na água. Veja a diferença entre um modelo do governo e de outro. Se não bastasse as bravatas, a dissimulação ardilosa, os aliados do governo afastado estão tentando atrapalhar a votação de matérias relevantes para o país, como a aprovação do indicado para o Banco Central, Ilan Gudjam. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, fomos impedidos de apreciar o relatório do senador Raimundo Lira, que é pela aprovação da indicação. Senadores aliados barraram a votação enquanto o país sangra pedindo socorro para resolver urgentemente seus problemas. O Brasil, senhoras e senhores senadores, tem pressa, os desempregados têm pressa. Mais de 12 milhões de brasileiros perderam seu principal direito como trabalhador, o emprego. Portanto, temos de acelerar a aprovação de medidas que possam minimizar os efeitos da crise deixada pelo PT. Essa casa não pode faltar ao Brasil. Senador Moca, permite uma parte? Pois não, senador. Senador Moca, eu vim ouvindo o seu pronunciamento e estou inteiramente solidário com Vossa Excelência. Nós precisamos fazer ver à nação brasileira de que o governo de Michel Temer precisava ter, isso sim, uma união de esforços, uma convergência de todos para que o país pudesse sair dessa crise. O comportamento da oposição, às vezes, me estarrece, às vezes me deixa inteiramente desiludido com relação à classe política brasileira. Como é que se tem uma situação dessa? Situação de desemprego, situação de inflação, e não se procura convergir, ajudar, apoiar o presidente Michel Temer, em vez de se procurar torpedear, anular os esforços, fazer com que as coisas não ganhem ímpeto, não ganhem celeridade. Hoje pela manhã, no Palácio do Planalto, foram empossados 4 novos auxiliares do presidente Michel Temer. Sobre eles, nada se pode dizer, porque são figuras que já alcançaram ao longo da sua vida
o reconhecimento de todos. É o caso do ministro Pedro Parente, é o caso do ministro Gilberto Occhi, é o caso da senhora Silvia Maria Bastos e tantos outros. Então, meu caro senador Moca, receba a minha solidariedade e a certeza de que essa era uma hora em que nós deveríamos ter, se não a união de esforços, mas pelo menos a compreensão da situação. Afinal de contas, não são 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10 milhões de desempregados. São 11 milhões e 400 mil desempregados. E não se deve, numa hora dessa, como disse o presidente Michel Temer, desculpe, presidente, como disse o presidente Michel Temer, numa hora dessa, não se deve apelar para a colocação de que recebeu uma herança maldita. Não. O que o presidente Michel Temer o que ele quer é tocar esse país para frente. Obrigado. Senador Garibaldi, eu também tenho essa mesma postura que Vossa Excelência, mas de tanto ouvir aqui dessa tribuna os ataques ao presidente Michel Temer, é que eu resolvi também ter um discurso mais duro, porque normalmente quem me conhece sabe que não é o meu perfil, mas é que vai também dando a impressão que está todo mundo acuado aqui, e nós não estamos. Nós estamos apenas esperando exatamente isso, que se perceba que o país está numa dificuldade imensa e que, em algum momento, é preciso de convergência. É claro que não vai ter convergência política, que vai continuar a disputa, mas, nesse momento, o mais importante, como diz Vossa Excelência, é a convergência para tirar o país da crise. Eu tenho o maior respeito pelo senador Paulo Paim e falo publicamente, ele sabe disso, né? Então, não se trata... Então, a nossa discussão aqui é para a política, dá a impressão assim, não, o presidente do Michel Temer é o responsável por tudo que aconteceu no país. Não é verdade. O PMDB faz parte disso, fez. Outros partidos fizeram. Eu concordo com isso tudo, mas acontece que quem está subindo aqui e botando tudo, a culpa, né, no atual governo, não Vossa Excelência, senador Paulo Paim, não estou me referindo, mas tem aqui diversos oradores. Eu enjoei de ouvir isso aqui e resolvi, então, se não dá a impressão que estão aqui querendo tripudiar no presidente Michel Temer, e eu acho que isso não é justo. E eu sou um daqueles, Paulo Paim. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que o dia que eu tiver também, com a mesma veemência, de criticar o governo que é do meu partido, eu estou no PMDB desde 1978. Eu nunca tive um outro partido na minha vida. Nunca tive. Mas não é por isso é que eu vou concordar com tudo que possa acontecer. Eu sou um senador independente. Sempre fui. Não é de agora, como deputado federal, como deputado estadual. Eu sempre tive posições. Só que hoje eu me senti na obrigação de defender o presidente Michel Temer, porque em 20 dias, governo nenhum pode ser responsabilizado por tudo isso que está acontecendo no país. Tem um senador aqui que desavisadamente comemorou que o trimestre cresceu o desemprego, se esquecendo ele que o trimestre a que estava se referindo à pesquisa era o trimestre ainda enquanto governava o presidente Dilma. Ora, se é para comemorar desemprego, senador presidente, pelo amor de Deus, nós temos que comemorar o dia que o país sair dessa crise.
E eu sou um daqueles que vou estar aqui torcendo para que o país saia da crise e para que o país possa retornar o rumo do desenvolvimento, o rumo da criação de emprego, gerar renda. É isso que todos os brasileiros torcem e querem. Muito obrigado, senador Jorge Viana, pela tolerância do tempo. Eu fui realmente tolerante, porque Vossa Excelência desde ontem estava querendo fazer o pronunciamento, eu vi, e acho que é importante que tenhamos aqui o contraditório e esse debate. Obviamente que aposto que o Senado sempre o manterá, como sempre mantivemos, no nível da divergência das ideias, mas no respeito pessoal. Queria fazer com muito carinho e registro aqui, sei que em nome de todos, de maneira suprapartidária, a visita do nosso sempre senador Eduardo Suplicy, que está aqui junto conosco. Faz falta no Senado, faz falta ao país, mas está lá em São Paulo procurando dar sua contribuição, querido colega senador Eduardo Suplicy. Convido, então, para fazer uso da tribuna o senador Lazier Martins. Vossa Excelência Lazier Martins tem a palavra. Participamos de uma boa audiência hoje, já estamos desde cedo na labuta. Com a palavra, Vossa Excelência. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. E cumprimentos, foi iniciativa sua, presidente Jorge Viana, a realização hoje da audiência pública sobre o automóvel elétrico, onde aprendemos muito. Mas, presidente, nessa época em que os jovens começam a se interessar tanto pela política, antes do meu pronunciamento, eu quero saudar duas meninas que entraram num concurso lá no Rio Grande do Sul e mostrando, estão elas ali, ó, à minha esquerda, mostrando o maior interesse pelo Congresso Nacional, participaram do concurso Programa Estágio Visita da Câmara dos Deputados e hoje estão aqui visitando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se trata da Luísa Nunes Soares, de Porto Alegre, e da Beatriz Moro, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas, presidente, senhores, senhoras, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, no vocabulário brasileiro, senador Jorge Viana, de alguns tempos para cá, vieram se inserir no nosso vocabulário alguns termos incomuns e que hoje se integram de uma maneira dominadora ao linguajar popular. Essas palavras são já corriqueiras, são as palavras Operação Lava Jato e delação premiada. A todo instante se ouve. Nas conversas de rua, nos bares, nos colégios, enfim, nos parlamentos, nos noticiários, Lava Jato e delação premiada. Agora, por que se tornaram vocábulos tão corriqueiros, tão comuns, tão usuais diariamente? Ora, porque essas palavras, senhor presidente, senhores senadores, se tornaram símbolos de combate ao mal de que padecia o Brasil há muitas décadas, a corrupção. A corrupção. A corrupção impune, que consumia verbas milionárias dos cofres públicos, verbas que faziam muita falta e fazem falta ainda hoje nos serviços e nas obras públicas de infraestrutura. E esse desencadeamento se propiciou graças à Operação Lava Jato. Por isso essa palavra tão comum nos dias de hoje. Bom, aliás, uma palavra, senhor presidente, que nem todos sabem, mas uma grande parte dos brasileiros já sabe, que surgiu de uma maneira quase casual. Há coisa de 2 anos e pouco, a Polícia Federal investigava um doleiro chamado Alberto Youssef, que negociava lavagem de dinheiro num posto de gasolina aqui em Brasília, ali bem próximo à torre da televisão. E quando preso, esse Alberto Youssef, que permanece preso até hoje, abriu o bico e mencionou o nome de Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da Petrobras.
E, a partir dali, foi aberta a caixa de Pandora. Não mais pararam os nomes que foram se engajando uns aos outros como participantes dos grandes desvios de uma extraordinária roubalheira que o Brasil hoje conhece muito bem. Então, senhor presidente, foi muito importante esse trabalho eficiente que, repito, começou de uma maneira quase casual pela Polícia Federal, mas prosseguiu de uma maneira muito profissional e eficiente junto ao Ministério Público Federal e junto ao Poder Judiciário. De lá para cá, mais de 1.200 procedimentos policiais foram realizados, 70 prisões preventivas, 85 prisões temporárias, 41 acusações, 207 pessoas envolvidas até agora. A Operação Lava Jato transformou-se num fenômeno de combate à corrupção. E hoje a Operação Lava Jato se incorpora também como patrimônio dos brasileiros. Agora, por que a Operação Lava Jato passou a representar tanto para o Brasil? De um lado, porque ela reproduziu aqui a Operação Mãos Limpas, da Itália, dos anos 90, e que teve aqui um modelo de magistrado que se inspirou no magistrado italiano Giovanni Falcone e que aqui se tornou o juiz paranaense Sérgio Moro, corajoso, estudioso e que foi buscar, no caso da máfia italiana, as práticas investigatórias e a delação premiada para levar avante o seu trabalho. Oxalá, nesse particular, senhor presidente, que não se repita aqui no Brasil o obstáculo que se criou lá na Operação Mani Pulite, ou Mãos Limpas, da Itália, onde houve alguns legisladores que acabaram frustrando a conclusão do trabalho depurativo que lá era feito. Que isso não aconteça aqui, e é por isso que eu venho a essa tribuna, para, de um lado, exaltar esse êxito tão determinado da Operação Lava Jato e, de outro lado, exaltar aquilo que tem sido fundamental para esta operação. Eu quero me referir à Lei número 12.850/2013. Esse é um número de lei que deve ficar marcado na memória dos brasileiros. A Lei número 12.850 de 2013, que se chama a Lei da Delação Premiada, ou mais adequadamente chamada a Lei da Colaboração Premiada. Uma lei que enseja benefícios àquele que for apanhado no âmbito da organização criminosa, dos enriquecimentos ilícitos, dos superfaturamentos, das fraudes, dos desvios, nas malversações, etc. E que podem ter benefícios, mesmo envolvidos nos crimes, podem obter benefícios em troca da colaboração. Poderá ser o perdão judicial, que no caso brasileiro ainda não aconteceu, a redução de pena, que já vem acontecendo, ou até a substituição de prisão por penas restritivas de direitos, como a prisão domiciliar, etc., alternativas também conhecidas nesta operação. E os números de casos concretos estão aí semanalmente nos noticiários bem conhecidos. Então, senhor presidente, graças ao Instituto da Delação Premiada, uma lei histórica, uma lei marcante, é que estamos tendo, depois de décadas de expectativas, estamos vendo o combate dos corruptos, não apenas dos corruptos, mas principalmente dos corruptores. Senador Lazier, permite uma parte? Sim, senador Paulo Paim. Primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo uma análise tranquila e, ao mesmo tempo, tendo uma posição clara
na linha de combate à corrupção e fortalecendo, como todos nós temos que fortalecer, a Operação Lava Jato, e lembrando, inclusive, das experiências na Itália. Eu só, em um minuto, me permita, Pois não. colega Lazier Martins, o que às vezes eu fico indignado é de ver partidos que estão tão envolvidos, e eu falo e Vossa Excelência me conhece, tão envolvidos como o PT, como o PP, como o PMDB e tantos outros, mas vão à tribuna como se, e não estou me referindo ao senador Mota,